Olá, bem-vindos a mais um episódio de Toca Aquela. Hoje em formato especial de piano bar. Temos Jaume Pradas, super baterista, compositor, autor, guitarrista, pianista, com vários álbuns gravados acompanhados de dezenas de artistas e com um projeto seu a solo como cantautor. Músico presente ao vivo com outros artistas, tais como Virgul, Rogério Charás, Susana Félix, etc. Jaume. Mentiste logo muito na primeira frase, não é? A intenção era essa, A intenção não é? é essa, ok. Olha, tu não tens um copozinho aí para as gorjetas? Não? Mas devias ter. É, né? A malta tem. O tip, para os tips. Jaume, obrigado por teres aceito o nosso convite. Nada, foi um prazer. Mesmo. Nem sei porque é que me convidaste, Ainda. mas é um prazer. Logo verás quando Exato. nasce um... Quando é que começaste a aprender música? Começar não acho que tenha uma coisa que diga aqui foi o princípio. A minha mãe é uma grande pianista e cantora e epá, desde pequenita ela na igreja tocava o órgão e eu estava no carrinho e ela embalava-me enquanto eu estava a tocar e cantar. Muito bom. Ou seja, acho que por aí vem tudo. E de resto foi ir... Sempre estive um bocadinho dentro do mundo e só a partir dos 10 anos aproximadamente é que vi uma bateria e a acústica chamou-me muito a atenção. Bem, fui falar com a pessoa em questão e a partir daí é que começou a coisa um bocadinho mais a sério. Muito bem. Qual é que foi o primeiro exercício que te ensinaram a tocar na bateria? Recordas? Perfeitamente. É isto. Como pegar na baqueta. Estive meses a aprender a pegar nisto. Meses a aprender. E depois tinha um pedezinho, uma tarola, né? E passar horas e horas e horas a fazer isto. Isto foi o primeiro exercício e que até hoje eu pratico muitas vezes. Quantos professores é que tiveste? Muitos. Ou seja, professores. Eu acho que os professores são também professores e são influências, né? Certo. Porque aprendemos Correto. muito daqueles que nos influenciam também. Então tive muitos. O primeiro professor, o primeiro músico, baterista profissional que eu conheci em Portugal foi o Carlos Miguel, que é grande baterista do Rui Veloso, da Luísa Sobral e de mil e um projetos. E lembro-me da altura quando o conheci ficar, uau, estou a falar com um baterista profissional. Um dia quero chegar lá e hoje em dia somos como irmãos. E acho que em Portugal tive aulas com muitos professores diferentes e sempre me influenciaram muitíssimo cada um deles. Quem é que destacas? Dá-me um nome de alguém que destaques dessa tua carreira quando chegaste cá como professor. Não consigo destacar um. Porque tenho que pensar que eu, a parte de baterista, como gosto também de outros instrumentos, dos quais não me considero um músico, como tu disseste na introdução, não me considero um pianista, não me considero um guitarrista, nem nada que se pareça, sou uma pessoa que compõe com piano e compõe com guitarra, e mais nada. Ou seja, a mim quem me influencia muito é qualquer tipo de músico que tenha como referência, que me transmita alguma coisa. Na altura foi o Rui Filipe, um pianista maravilhoso também. Yeah. Também foi o Carlos Miguel, o Yami, também, tudo aquelas pessoas que nós ficámos a olhar e ficámos a babar. E hoje em dia grandes amigos e colegas. Verdade. Ou seja, um não posso. Qual desses nomes, por exemplo, tu agora acabaste de dizer, é que destacou por ter dado mais na cabeça? Tipo, puto, estuda, puto, tens potencial. Nenhum. Ou Nenhum? seja, nenhum achava que eu tinha potencial. E Se tu- calhar. Se calhar foi isso. Se calhar eram honestos apenas, olha. Eu acho que foi um bocadinho por aí. Não, quem vou destacar mesmo destes vai ser o Carlos Miguel. Porque o Carlos Miguel, a parte de professor, é amigo, é irmão, é conselheiro, é uma pessoa muito sábia, é uma pessoa que me ajuda também a como encarar a música, como encarar a profissão. Certo. Ou seja, devo-lhe muito mais, a parte que ele também é compositor e certo. também canta muito bem. Tive muita influência dele para além da música. É uma influência para mim em vida. Então, se calhar, É verdade. o posso meter aí a destacar.
Agora, como baterista, eu sei que tu tocas vários instrumentos e já chegamos lá. Como baterista, qual é que é o teu ritmo preferido para tocar? Eu sei que tu tocas todos em boa música, tem que dar um cheirinho em todos. Não. Mas qual é que é aquele que tu sentes em casa? Sabes que é impossível dizer-te isto. Lá está, eu sou compositor também, né? Então as músicas é que me levam a fazer aquele ritmo específico que a música pede ou que o artista pede no momento. E cada um deles tem uma aventura lá pelo meio, né? Cada um deles, desde o mais simples até o mais complicado, tem a sua ciência. Então não te consigo dizer, epá, eu sinto-me em casa mesmo neste. Não, eu gosto dos desafios e de tentar ir descobrindo coisas novas. E para solar? Para solar, não sou solista, eu não sei solar. Sou péssimo, gosto muito do meu instrumento, mas eu sou músico de banda e sempre tive isso como referência. Ou seja, nunca me foquei muito em fazer show-off e poder demonstrar o que eu sei fazer ou o que eu não sei. Quando estou sozinho, sim, divirto uma brava. Então os teus solos é daqueles que são sempre o sambinha, não é? Exato. As pessoas estarem todas a dançar e não, mas assim, grande baterista. É só um samba. Exato. Não, mas por exemplo, eu quando me pedem para solar, eu peço sempre que haja acentuações ou uma base harmónica por baixo. Eu não gosto daquela cena de sai a banda toda e fica o baterista sozinho. Eu acho isso uma seca. Eu como espectador, para mim pessoalmente, e há pessoas que fazem muito bem isso, ou seja, não estou a falar mal disso, mas para mim como espectador, como é um instrumento que não é tão harmónico, harmónico não é, né? Tem a sua melodia, mas não é um instrumento harmónico. Acho que deixa-me um bocadinho, ok, ouço um bocado, é fixe e já está, mas quando sou eu a solar, eu gosto que haja uma base harmónica por baixo, umas acentuações, um caminho a seguir. Sou mais de fazer isso. E consegues brincar mais com as dinâmicas e afins. Sim. Imagina que eras chamado para fazer uma audição para a banda do Sting. E te sentavas na bateria. E eles diziam, e agora? Pumba. Qual é que era o primeiro beat que fazias para testar a bateria? Seria o mais básico, que é para testar os sons todos. E aí experimento os sons todos. Depois passavas meia hora a afinar a bateria. Depois dizia, quem teve que ficar a ouvir Nicola Iuta um bocadinho, isto não está bem afinado. então eu trocava aquilo. Quando é que te apercebeste que querias ser músico para o resto da vida? Quando apercebi-me que não podia ser futebolista. Faz todo o sentido. Sempre foi a minha paixão, jogar futebol. Cheguei a jogar nas escolas do Barça e tinha muito jeito. Na altura o Johan Cruyff até me foi ver jogar. Mas aquilo não deu, os meus pais tiveram que ir para uma zona fora da cidade, de Barcelona, e já também era impossível, e a música era uma coisa mais natural, uma coisa que estava sempre em mim. Bem, e fui encaminhando por aí, mas eu sempre quis dedicar-me a uma paixão, fosse o futebol, fosse a música. Ou seja, hoje em dia sinto-me privilegiado, porque depois destes anos todos ainda continuo a fazer aquilo que eu mais gosto, que é a música. Possivelmente a tua conta bancária não diz o mesmo, mas é como é. Não, infelizmente não. E com este ano, com estes 2 anos, já estamos a entrar no segundo de pandemia, isto tem sido muito duro e temos tido que arranjar muitíssimas alternativas para conseguir sobreviver. Por falar em money, qual é que foi o teu primeiro projeto profissional? Foi com os... Aquele que ficaste todo borradinho. Exato. Foi com... o Shout, se não estou em erro. Foi com o Shout, que é uma coisa muito engraçada. Eu não tinha carteira de condução. Foi com o Teu Pascoal, baixista, que me convidou para fazer aquilo. Gantel. E eu tive que pedir a alguém para levar a bateria e ir comigo. E esse alguém foi o Pedro Ivo. E lembro-me perfeitamente. E não me lembro do valor do cachê, mas foi a primeira vez que recebi dinheiro por tocar. E peguei nesse dinheiro, meti no envelope e mandei diretamente para os meus pais, dizendo, olha, este é uma parte do vosso investimento em mim, a primeira vez que recebo, então entreguei na íntegra a eles. Já só devo alguns milhares, mas pronto. Exato, isto tudo é para 2 pequenos almoços. Tu como baterista ou como músico, como artista, qual é que é o teu trio de sonho? Ok, não estamos a falar de pessoas amigas atuais, podem ser ou não, mas tipo...
músicos do mundo, qual é que era o teu trio de sonho? O meu trio de sonho. Eu sou doido pelo Vinny Colaiuta. Sou, a nível de piano, se calhar poderia dizer o Petrucciani, que já não está entre nós. E a nível de baixo, se calhar um Dave Holland no contrabaixo. Esses três, pode acabar o mundo, que se eles os três estão lá. Mas tens noção que sendo um trio, já não estavas lá, Não, deste 3 nomes. tu estás mais a dizer qual era o Seu trio. quarteto. Tu disseste qual era o trio perfeito. É este, eu não posso estar lá, se é perfeito. Não nem será. Muito bom. Até se fosse uma Big Band. Se fosse uma Big Band, queres que eu diga, olha, primeiro Não, também não. Tipo, que género? Não, curtias? gosto muito da onda Big Band. Gosto muito dos trabalhos feitos com Big Band do Michel Camilo. Adoro. E eu acho que não consigo tocar aquilo, obviamente, como toca um Horácio Hernandes ou uma série deles, mas eu iria desfrutar a brava a ter aquela Big Band e poder estar a pôr a minha cena. Seria brutal. Qual é que é o teu instrumento preferido para tocar? Para tocar bateria. Bateria. E para compor? Tenho 2 amores. Como dizia o enorme Marco Paulo. É o piano e a guitarra para compor. Há temas que me saem no piano e há temas que me saem na guitarra. Ou seja, não consigo dissociar um do outro. Qual é que achas que é mais interessante quando estás a compor? É seguires, imagina, na guitarra, não sendo o teu instrumento, e o piano, apesar de teres formação, acabas por sonhar mais a deixar de fluir, a tocar notas que não conheces no piano ou na guitarra? Descobrir melodias novas. Basicamente nos dois, porque eu sou muito fraquinho nos dois mesmo. Sou mesmo muito fraquinho. Ou seja, eu componho por aquilo que me leva no momento. Eu não penso, olha, vou fazer um dó. Olha, então vou fazer... Não. A melodia vai... Espera aí. Ou faço... Às vezes é aquela coisa de fazer assim. Olha, espera aí. Podemos fazer alguma coisa com isto. Vou por aí. E na guitarra acontece a mesma coisa. Há muitos nomes de acordes, sei os básicos, mas quando já nos mexemos... Com inversões. Com mais coisas, eu ali patino muito. É normal. Qual é que foi a primeira música que escreveste? A primeira música que escrevi tinha 8 anos, no piano, em casa, um piano desafinado que tínhamos, e a coisa curiosa é que a primeira coisa que eu fiz quando me sentei no piano, pela primeira vez a tocar, né? Ou seja, a tocar, a primeira vez foi compor. Ou seja, a abordagem que eu tenho no piano não é de um... De repetir músicas. Sim, não é? e não é tanto que eu nem sei as minhas músicas, nem sei as músicas de ninguém. Ou seja, eu tenho que me preparar para poder fazer. A minha primeira sensação foi, espera aí, se eu juntar isto com isto, então espera aí, aqui se calhar posso fazer alguma coisa. Olha, e foi assim que eu comecei a tocar piano. Ou seja, não foi a pensar em notas, foi a pensar em som. E tinha 8 anos, lembro-me perfeitamente. Lembras da tua música? Dessa música? Dessa não me lembro. Eu sei que tenho-as gravado numa cassete, que já deve estar desmagnetizada, né? Já não deve ouvir nada, mas sei que tenho-as gravado numa Algumas cassete. pessoas perguntam o que é uma cassete. Exato, pois é. É uma coisa que para puxar para trás tínhamos que fazer assim com um lápis. Lembras-te? Para meter nada e fazer assim. E tu a gravares uma música tua, lembras qual é que foi a primeira música que tu gravaste tua? A primeira música o título que eu dela? minha... Eu acho que foi essa, precisamente aquela que eu fiz a primeira. Acho que foi a primeira que depois gravei. Eu tinha um sistema muito interessante lá em casa, que era, isto para os millennials deve ser ridículo o que eu vou explicar agora, mas tínhamos um gravador a cassete, pronto, eu hei de ter alguma por aí, e o que é que eu fazia? Eu tinha um aparelho que reproduzia e outro que gravava. Então eu punha a gravar primeiro, gravava uma cena no piano e tal. Okay, depois passar esta cassete para o que reproduzia. Só overdubs. Exato. Depois esta gravava e fazia assim, e fazia tipo coisas no piano, né? Ok, gravava e então aqui nesta cassete já estava a gravar o som que estava a fazer mais o outro. Passado umas voltas já não se ouvia o primeiro. Só se ouvia.
Mas gravei muita coisa assim e passava horas com aquilo, divertia-me a brava. Qual é que foi o palco que mais gostaste de pisar até agora? Uau! A nível de respeitinho, se calhar os coliseus, e nomeadamente o Coliseu de Lisboa, a nível de respeitinho aquilo Imponente. impactou muito a primeira vez que fui. A nível de lindo é o Teatro Circo de Braga, que é maravilhoso. Já lá estive também, incrível. E a nível de especial é um teatro na Grécia, em Atenas, que fui lá tocar com a Dulce Pontes e que foi um teatro que para mim impactou muito porque era fora daqui, era com a Dulce Pontes, que era uma referência que eu tinha também e pronto, também me impactou. Mas acho que é daqueles que dizes, cada vez que entras lá ficas com essa sensação, o Coliseu tem isso. E apesar de já termos trabalhado, ter tocado no Pavilhão Atlântico, como é que se chama agora? Altice Arena, No não é? Altice Arena, apesar de já ter tocado lá e lá 16 mil ou 18 mil pessoas, o Coliseu tem alguma coisa. O Coliseu tem alguma coisinha muito especial. É mítico. Yeah. E que palco é que desejarias pisar no futuro? Um assim que tu tivesses... Bem, eu sei que neste momento agora qualquer um serve. Sim. Mas qual é que é o palco que tu desejarias um dia tocar? Eu não sei pronunciar isto. Como é que chama aquele Carnica? Carnegie Hall. É, exatamente. Esse. Gostaria muito. Conta-me uma história a tocares ao vivo que seja aquela que nunca queres esquecer. Tenho aqui algumas. Anda cá, Não, tenho anda aqui, cá. tenho aqui algumas, manda. mas que não posso revelar. Podes omitir nomes. Não, sim, nomes não queria dizer. Mas há coisas que são realmente vergonhosas. Vá, essas. São essas que queres, né? Pá, então vou-te dar uma. Vá. Não, esta não. Espera aí, tem que ser outra. Porque, não, é muito violento. Vá, é essa mesmo que eu quero. É essa que tu queres, né? Depois essa que eu editas. quero. E depois edito, Pronto, claro. ficas com esta para ti. Sim. Foi uma vez com um artista português em que um palco grande, numa festa qualquer, milhares de pessoas, e aquilo começava com um pé do princípio, e depois íamos entrando o resto dos músicos e tocávamos. Não havia casa de banho perto. E eu estava muito mal. Ao ponto de eu só conseguia estar em pé. Adoro. Não me Até conseguia agora estou a sentar. Não me conseguia sentar. Então o que é que acontece? O diretor musical faz o pé, faz sinal para entrar. Entramos todos. Eu tinha que me sentar na bateria e... Ops, não posso. Não posso. Isso é muito Não bom. posso, estava mesmo muito mal. E então tiveram que esperar um bom tempo até eu ir ver se eu conseguia. Uma vez consegui, tipo, agora não mexe, pronto, agora a tocar, uma introdução que teria 30 segundos passou a ter 4 minutos, uma coisa assim, porque eu não me conseguia sentar. Isso é muito bom. Foi ridículo. Isso é muito bom. Pronto, casas de banho longe do palco, não. Qual seria outro instrumento que não é o teu, nomeadamente a bateria, ou a guitarra, o piano que consideras teus, que sempre fascinou saber tocar, pelo som dele? Que eu gostaria de saber Gostarias tocar, de se saber calhar. tocar e bem. O baixo é um instrumento que tenho uma ligação por ser baterista que eu gostaria muito de saber tocar. O saxofone também é um instrumento que eu acho piada. Palhaço rico. É, exatamente. Não, gostaria, o saxofone gostaria porque quero saber qual é a sensação de tu ir só com um instrumento para um lado e poderes tocar diretamente, em vez de teres que carregar mil e uma coisas. Certo. Porque mesmo a guitarra, levas os pedais, levas não sei o que mais. Se não levar um saxofone e começa a tocar. Então, quantos são? Falta um pífaro, meu. Exato. Não, uma coisinha mais pequenita, né? Sim, mas... Melhor ainda, assobiu. Sabes que eu não sou muito bom a assobiar. Não sou muito bom. Mas se calhar seria o baixo como um instrumento que eu adoraria saber tocar. E pronto, e o saxofone também. Qual é o teu prato preferido? Estamos a falar da comida ou... Sim, também pode ser. Pronto. De comida, eu gosto muito de sushi, tudo que tem a ver com sushi. Mas pratos, sim. São pratos da bateria. E da bateria. Da bateria. Eu trabalho com a Stilgen já há muitos anos e adoro. E eu agora fui buscar um prato que é um Kappa Custom FX, cheio de buraquinhos,
Mas é simplesmente delicioso. É um 19 polegadas, um crash, e tem um som grosso, que abre e de repente é boa, especial. Gosto muito do prato. Eu já vi esse prato. É muito bom. Ele parece que já vem partido, Yeah. na realidade. É muito fixe. Então, e esse prato achas que é o único que não gostarias de prescindir a tocar ao vivo? Não, o problema é que esse prato é muito específico. Ou seja, depende de alguns tipos de músicas, não se pode tocar, não faz sentido tocar esse prato. Pronto, é por isso que temos que ter muitos pratos para tocar especificamente. Qual é que é o teu prato que tinhas de tocar, nem que fosse só com um kit com bomba e tarola? Prato de choque, um raid, um crash raid. Pronto, prato de choques, aquele que é versátil e que funciona para sempre, um Way Custom 14 polegadas. O raid tenho um de 21 que é capa também, que é muito bom, e se calhar mesmo esse crash capa 19. Quem é o Jaume quando não está a tocar? Olha, boa pergunta. Eu acho que é o mesmo que o Jaume que está a tocar, se calhar um bocadinho mais melancólico. Sou muito dado a pensar muito, a estar sempre a pensar, a filosofar muito, e na música não faço isso. Ou seja, acho que aqui seria a grande diferença. É uma música que gosto de executar e saber que as pessoas o que estão a receber é bom, e tentar fazer o melhor o meu trabalho. Na minha vida real, se calhar sou filosófica mais. Divirto-me a brava também, certo, como tem que ser. Claro. Mas penso muito, passo muitas horas, e se calhar as minhas letras depois, na hora de compor, refletem um bocadinho isso também. E tens algum hobby? Tinha, que era correr, adoro. Neste caso que... Correr ou fugir de alguém? Não, correr. Só que os joelhinhos começaram a queixar-se no meu instrumento, na bateria, quando corria muito, depois doía-me para tocar e tive com quem escolher. E o meu hobby principal é fazer caminhadas, descobrir lugares, montanhas, natureza. Caminhadas na natureza. Eu acho que seria muito feliz numa cabana, tipo, no meio do mato. Alguma caminhada que recordes queiras recomendar? Sim. É em Catalunha, se quiserem ir lá ter. Exato. É sempre agradável. Que é a montanha de Montserrat, que é inacreditável. Chegas à parte mais alta, e é uma coisa... No dia que eu fiz esta caminhada, fui às 6 da manhã, e acho que cheguei ao topo, eram para aí 2 da tarde, se não estou em erro. Tiveste a almoçar durante 3 horas. O quê? Tiveste a almoçar durante 3 horas. Não, o que foi incrível é que estás na parte mais alta da montanha e de repente as nuvens desceram. Então fiquei a ver o céu de nuvens para cima. Uau. Foi uma sensação, uma imagem. E fiz essa caminhada, por acaso fiz essa caminhada sozinho. E houve uma parte que eu pensei que me tinha perdido e não sei o quê. Aquelas coisas parvas que um gajo faz a pensar que é um herói e depois ficas com o TFTF todo. Mas pronto. E o que dirias a ti hoje com menos de 20 anos? Uou. Se calhar pensa menos e desfruta mais. Acho que seria mais isso. Porque o Jaume de há 20 anos atrás, eu sei que pensava muito no que é que os outros diriam dele. Tentava ser muito perfeito em tudo, em atitudes, em não sei quê, e isso psicologicamente afetou. E eu se calhar dizia, era isso, tipo, ser tu mesmo, pensa menos. E quando eu digo pensar, não estou a dizer em não pensar, né? Estou a dizer em ficar tipo, opa, o que é que eu tenho que fazer para ser não, desfruta mais a vida, diverte-te mais. E é um bom conselho. Acho que seria isso. É um bom conselho. Como compositor, o que é que te vem à cabeça quando compões? Pessoas, sentimentos, situações, exercícios normais? O que é que te vem? Eu componho a pessoas que para desabafar ligam para alguém. Eu componho. São os meus desabafos.
Às vezes faço especificamente, tipo, olha, tenho que fazer uma música ou para alguém, ou para um artista, ou qualquer coisa. Mas maioritariamente quando eu componho tocar eu sozinho e faço a minha vida. Percebes? Estou aqui na minha história. Às vezes são sentimentos meus e às vezes são histórias que eu invento de como eu gostaria de sentir-me. Isso é muito bom. Que banda sonora de um filme nunca te saiu da cabeça? Pelos piores motivos, mas é o Rocky. Porque é aquela com que fazemos muita palhaçada em concertos e tal. E isto os músicos vão achar que é ridículo, mas a verdade é que aquela música, a partir do momento em que um faça tchan, já estão todos tchan, tchan, tchan. É aquela música, pronto, que não sai da cabeça. Como produtor de um álbum teu, qual foi a tua primeira inspiração? E porquê? Fiz esse álbum da mesma maneira que eu componho, que é sem pretensão nenhuma. Tipo, tinha canções, eu componho mesmo muito. Eu devo ter umas 200 canções prontas e, como disse, não me lembro de nenhuma. As tenho todas gravadas. É raro eu repeti-las. Tipo, faço, escrevo, gravo e tá. Foi um momento... Vão para a Torre do Tombo. Exato. E às vezes vou lá pescá-las e... Uau! E volto para aquele Djalma que teve esse sentimento, e alta cena. Na altura foi mesmo muito descomprometido e juntar amigos e, olha, estão numa de gravarmos isto e eu pus exatamente aquilo que eu queria no momento, ou seja, pus o meu lado mais latino, o meu lado menos, lá está, menos, como é que se diz? Menos metódico e mais de ouvido e mais de paisagens. Né? Pá, eu quero um som mais assim, o acorde tem que ser assim. Que acorde é esse? Não faço a mínima ideia, mas quero que seja mais assim. Acho que foi um disco muito livre, onde eu fui muito livre ao fazer. Com quem gostarias de ter gravado um álbum? Com o Phil Spector, George Martin ou Mário Barreiros? Se calhar por pensar que isso ainda pode acontecer, o Mário Barreiros. Acho que sim. Sim. Pensar que isto, quem sabe, ainda não sabe, e é um produtor que admiro muitíssimo. Mega músico. Fez álbuns incríveis. E adoraria estar a gravar com ele e aprender a absorver. O que é nacional é bom? Estamos a falar de Portugal, não é? Certo. Ok. Tu sendo catalão, já és mais português. Sim, o outro dia até a fazer as contas e já mais antes que estou aqui em Portugal do que está em Catalunha. Incrível. É muito bom. O que é nacional é muito bom. E eu acho que o português não tem, às vezes, noção do quão bom é. E sempre achamos que o que vem de fora é melhor, simplesmente porque vem de fora. E em Portugal, graças a Deus, agora eu acho que está-se a perceber mais de que o que é nacional é mesmo muito bom. É muito bom. E é bom ter influências de fora, claro que sim. Claro. Mas não achar que o de fora que é bom e o daqui não. Qual é o teu músico preferido que já não se encontra entre nós, mas com quem gostarias de ter tocado ou gravado? Internacionalmente seria o Petrucciani. E vivo? E vivo o Sting. O Sting. Também sou fascinado pelo Stevie Wonder, mas só o facto dele não me poder ver a mim era um bocado ingrato. É a única coisa que tens em comum. Então que é ingrato. Muito bom. Não, o Sting. Acho que o Sting eu com o Sting, se desse só para beber um café e eu nem abrir a boca ouvi-lo falar. Olha que eu bebo chá. Já, pronto. Eu bebo chá. Então para beber chá. Englishman in New York. Exatamente. O Sting, gravar com ele seria uma coisa assustadora. Olha, é uma das minhas referências em tudo o Sting, que é a simplicidade de quem ouve, mas a complexidade de quem tem que tocar as coisas dele. Isso para mim é mágico. Yeah. Todas as pessoas ouvem Sting e ouves montes de coisas e são todas muito boas, mas quase toda a gente as ouve e parece normal.
as tentas tocar e está cheio de pormenores, cheio de detalhes, cheio de... Para mim o Ten Summoner Tales é um álbum incrível. É um álbum incrível. Tudo é bom ali. Por acaso, na bateria eu digo sempre que esse álbum é a bíblia do baterista. Yeah. Porque há faixas inteiras em que ia com o Vinny Colaiuta, em que os gajos prepararam esse CD, esse álbum, prepararam no castelo do Sting, e há a reportagem disso. Tu tens músicas em que o Vinny Colaiuta faz um break só no tema inteiro, o resto está ali. Depois tens outros em que o gajo parte a louça toda. Yeah. Depois Incrível, eu acho que é uma bíblia para qualquer músico, não só para baterista. Pedro Aznar, Vinny Colaiuta, Bobby McFerrin, com quem gostarias de jantar? Agora esta é muito difícil. A intenção é essa. Esta é muito difícil. Pelo que se vê deles, eu se calhar, e também se calhar para a ligação de idioma, eu se calhar estaria com o Pedro Aznar. Ele, como é argentino, a minha mãe é argentina, tenho família de lá e tenho uma ligação forte. O nome não foi escolhido ao acaso. Exato. E eu ouço muito entrevistas dele e coisas dele, e é uma pessoa extremamente interessante. Eu sei que eu não estava na lista, mas uma pessoa que eu daria também tudo para poder estar com ele um bocadinho é o Jorge Drexler, que também é alguém que eu considero um sábio, dentro e fora da música. Continuo a achar que a tua mãe é uma das melhores vozes da Catalunha. Sempre achei, desde que a ouvi. Que inspiração vem desse lado da tua família? Vem tudo. O meu avô, ou seja, o pai da minha mãe, ele não tocava nada, mas ele sempre disse: os meus filhos têm que ser músicos, porque ele adorava música. Ele era diretor de cinema, era ator também, escrevia livros, mas ele queria muito que os filhos fossem músicos. A minha mãe foi a primeira a nascer e saiu a música. Depois o meu tio Jordi, que está taco a taco com a minha mãe a nível de influência musical. É impressionante, é um cantor brutal, um compositor incrível. E depois tem os outros dois tios, que é a minha tia Monse e o meu tio José, que eles também cantam, mas cantam e tocam mais dentro de uma componente, se calhar, só mais eclesiástica. Okay? A minha mãe e o meu tio já vão mais a buscar coisas mais poesia, mais outro género de coisas. E eu sei, todo o meu lado vem dela. Vieste para Portugal sozinho com 18 anos para estudar música. Foi decisão tua ou os teus pais já não suportavam o teu barulho em casa? Olha, foi decisão minha, porque os meus pais nem queriam deixar-me sair de lá. Eu estava a trabalhar em lojas como o pai tinha, mas eu queria ser músico. E lá, como alguns de vocês sabem, lá as lojas abrem às 9 da manhã, tem um intervalo no meio que é a hora da siesta, e depois fecha às 9 da noite. Então eu não tinha tempo para nada, desde os 14 anos que eu trabalhava em lojas. Então adorava música, na hora do almoço passava ou ao piano ou na bateria, em qualquer lado, mas depois tinha que voltar para a loja, estava fartinho daquilo, como é óbvio. E a única maneira que eu tinha de o fazer era se eu saísse do país. Fugiste. Sou um refugiado aqui. Então, foi nessa perspectiva de eu tenho que sair para poder fazer aquilo que eu quero, ser músico. E a intenção foi aproveitar, estudar música e estudar também teologia, que é uma área que também gosto muito, e então conseguimos juntar aqui as duas coisas, então foi perfeito. Se tivesse um minuto para escrever uma música, qual era o primeiro acorde que te vinha à cabeça? Eu como não vou por nomes de acordes, se calhar punha as mãos e ver... E é bonito, sim senhora. Então, partindo daí, toca aquela. Toca aquela. Aquela? Então vou tocar aquela que fiz no confinamento passado. Um bocadinho do refrão que diz: não te vou beijar, eu vou saborear-te.
Não te vou abraçar, vou desfazer-me em ti. Não te vou cantar, eu vou entregar-te a alma. Não vou sobreviver, eu vou viver-te. Obrigado, João. Obrigado pelo teu tempo, por esta entrevista. Obrigado eu. Valeu. Vemo-nos na próxima para mais um podcast. Toca aquela.